Hoje o bate-papo é com a Fabiola Albrecht, ela que é veterinária com mestrado e doutorado na área de reprodução e genética. Vamos esclarecer muitas dúvidas que hoje norteiam o pensamento de quem gosta de cavalo, não importa a raça. Fabiola, como é que a gente pode conduzir a genética a nosso favor? Obrigada pelo convite, Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a genética a gente pode usar sempre procurando um produto superior. Quando a gente escolhe o reprodutor, quando a gente escolhe a matriz, a ideia é sempre produzir um animal superior na morfologia, na aptidão à função a que ele vai se destinar, e também a gente deve usar a genética para evitar um resultado desastroso no cruzamento, como a morte do potrinho, no caso de algumas pelagens. Quando a gente pensa num trabalho de um geneticista, né, ou de um cientista dessa área, a gente imagina que vocês estão lá de roupa branca, cabelo preso, máscaras, fazendo seleções de embriões ou de sêmen. Como é que funciona o teu trabalho? Sim, no laboratório acontece muita coisa também, mas a gente faz mais, a gente aplica essa aplicabilidade prática, é mais assim, orientando o cruzamento. O que escolher num garanhão, o que escolher numa fêmea para ter os melhores resultados. Por exemplo, não adianta escolher um cavalo de pescoço muito comprido, porque a minha égua tem o pescoço muito curto, então vai sair um meio termo. Não. Se a minha égua tem um pescoço muito curto, eu devo escolher um garanhão com o pescoço correto, com o pescoço bem conformado, com o pescoço médio, porque aí a tendência é obter um produto mais correto do que a égua. Isso significa então que a observação na área da genética de campo é muito importante. Tu consegue fazer uma mensuração de resultado com isso? Sim, além da observação do cavalo e da égua, conhecer a família do cavalo e da égua, né? A ascendência deles, se tiverem outros descendentes, para ver o que cada um imprime mais. Aqui a gente tem aquele caso, olha só o tamanho da mancha branca que tem na face. Esse caso é provavelmente um dos casos de uma expressão de bragado, porque o bragado não acontece só com aquela mancha na barriga ou na virilha, aquela braga na barriga. Às vezes o bragado se expressa só com uma mancha bem larga na cara. E as patas altas? Ele não tem as patas tão altas, até porque, nesse caso, por aquele crespinho nas patas ali, eu acho que ele tem outra coisa além do bragado. Entende? É tudo assim. E ele tem esses pelinhos branquinhos, é uma ela, né? Ela tem esses pelinhos branquinhos espalhados, então tem outras coisas além do bragado aí. No caso do oveiro, né, que também é uma outra pelagem que Sim. as pessoas gostam muito. Se eu cruzar um oveiro com oveiro, o que pode acontecer? Muito perigoso. Quando a gente cruza dois oveiros, a gente tem 25% de chance de obter um potrinho com o síndrome do branco letal, que é uma doença, há uma deficiência na inervação do intestino do potrinho e ele não consegue defecar. Infelizmente, ele tem que ser eutanasiado. Não tem cirurgia para isso? Já tentaram, mas com muito variável o resultado, normalmente não dá certo. Então, por razões humanitárias, é necessário eutanasiar o potrinho. Então, se alguém quer ter um oveiro ou ter mais oveiros na sua linhagem, né? Como a pessoa deve proceder? Qual seria o ideal de troca ali, genética, de mistura para sair o oveiro? Primeiro lugar, não cruzar dois oveiros. Segundo lugar, às vezes a gente não percebe que o animal é oveiro, porque o gene do oveiro nem sempre ele se manifesta com aquelas manchas bonitas, brancas, grandes, né? Às vezes é um animal que tem só um pé branco, ou tem só a cara bem branca, e às vezes nem isso. Às vezes nada ele mostra, às vezes ele está escondidinho e ninguém percebe. Por isso que ele é chamado de gene ninja ou de gene 007, porque ele está lá e ninguém sabe. Aí a importância do teste genético e de conhecer a árvore genealógica daquele animal para saber se algum dia ele produziu um oveiro, se foi ele ou se foi o outro reprodutor ou a fêmea.
Que pelagens as pessoas estão buscando mais? No crioulo, hoje em dia, são os padrões de branco, tubiano e oveiro. Tá dando bom, a gente tem sempre aqueles remates, o mancha crioula, né? Que todo mundo, antes, as pessoas não queriam saber de cavalo com padrão de branco. Oveiro era ruim, tubiano era mordedor, a gente sempre viu muita coisa. E hoje em dia as pessoas estão buscando mais, por uma questão da plástica do cavalo, fica muito bonito, né? Chama muito atenção. Um cavalo bonito, um cavalo funcional, bonito de morfologia e ainda por cima bonito de pelagem. É tudo que a gente quer. Aqui a gente tem claramente um Appaloosa heterozigoto. Por que eu sei que ele é heterozigoto? Ele tem uma cópia só do gene do complexo leopardo, que é o nome certo da pelagem Appaloosa. Porque ele tem esse fundo branco e essas pintas, essas bolinhas coloridas. Essa é a característica do Appaloosa heterozigoto. O Appaloosa homozigoto não teria essas marcas aqui, ele seria mais branco ou seria assim da cor de fundo e só com aquela manta branca nos quartos em maior ou menor extensão. E Fabíola, quando a gente pensa na herança genética, né? Tu falou um pouco sobre o pescoço ali, mas o que o macho deixa no potro, né? O que a fêmea deixa mais? Qual é a maior influência, assim, baseado ou no sexo do cavalo ou no resultado que vai ter na pelagem? Se a gente pensar em genética, os dois têm importante papel, porque a gente não pode esquecer que o material genético do potro vem metade do pai e metade da mãe. O que acontece é porque como o garanhão produz mais filhos durante uma temporada, as características dele normalmente são mais rapidamente visíveis do que a égua, que produz um potrilho por temporada, ou no caso da transferência de embrião, um pouco mais, 2, 3, quantos forem possíveis, mas o material genético é 50% de cada um. Por isso a importância de analisar o cavalo e a égua, inclusive na pelagem. Pois é, e pensando nessa coisa da reprodução, tem uma idade ideal, tanto para macho quanto para fêmea, para prenhez ou para reprodução? Depende da raça, depende da nutrição, depende do cuidado com aquele animal, mas normalmente a fêmea não menos de 4 anos. Alguns casos 3 anos, mas normalmente a gente começa com 4 anos. E o macho geralmente com 3 anos, alguns casos com 2. Tudo vai depender da qualidade do sêmen e do regime de monta ou de coleta que a gente vai fazer com aquele cavalo, com aquele garanhão, jovem garanhão. E pensando assim em barriga de aluguel, né? O que é uma barriga ideal assim para escolha? Porque às vezes tu pode colocar um embrião que vai dar um animal grande numa barriga que é pequena. Como é que vocês fazem essa escolha da barriga? Sim, na espécie equina, o que determina, um dos fatores que determina o tamanho do potrilho é o tamanho da mãe. Então, se eu acasalar um cavalo muito grande com uma égua muito pequena, o que vai acontecer? Claro que a distocia é uma possibilidade, mas o que normalmente acontece é que o feto não vai se desenvolver tanto, porque ele tem uma limitação de espaço na barriga da mãe. O tamanho do útero, a superfície de contato, de troca da placenta é bem menor, então vai nascer um potrilho menor, aliás. Então, o que a gente faz? No cavalo de salto, por exemplo, a gente procura sempre uma mãe de aluguel, uma receptora da raça Percheron ou da raça Breton, ou cruza dessas raças, que são éguas grandes, que vão ter mais espaço para esse feto crescer, além de produzirem mais leite. E se tratando de doenças, né, hereditárias ou genéticas, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Muito importante essa pergunta, porque não só na questão da pelagem, também outras doenças metabólicas que são passadas de geração a geração, algumas vezes fatais. Por isso a importância do conhecimento da linhagem. Mas na raça quarto de milha nós temos casos em que existe uma doença muscular bem séria. E isso tudo começou com um garanhão dos anos 80, se não me engano, chamado Impressive Joe. E ele tinha esse gene e ele estava na moda, todo mundo queria a cria dele e vendia sêmen e tudo, e foi sendo espalhado esse gene. E hoje é um problema. E nas questão das pelagens, o principal é o oveiro, né? A questão do síndrome do branco letal. É uma coisa que tem que ser bem conhecida.
a genética desses animais para ser evitado. E outras raças teriam problemas assim, mais específicos genéticos? Na raça puro sangue árabe, a gente tem o síndrome do potro lavanda, que ele nasce com uma coloraçãozinha assim, uma cor quase lilás na pelagem, mas o principal problema é que ele tem uma deficiência no sistema nervoso, que é completamente incompatível com a vida. Ele tem que ser eutanasiado também. E outros problemas, como surdez, dependendo do grau de branco que o cavalo tem por todo o corpo, dependendo do gene, ele pode ser surdo, e às vezes as pessoas acham que é um cavalo ruim ou foi mal domado, quando na verdade ele só é surdo. Ele não está muito bem assim, ele não está se dando conta do que está acontecendo à volta dele porque ele é surdo. O padrão Appaloosa também, não a raça, apenas a pelagem Appaloosa, quando em homozigose, que são aqueles animais assim que não tem pintinha pelo corpo, eles têm só aquela manta branca ou o corpo quase todo branco, eles têm dificuldade de enxergar no escuro. Então é um problema quando a gente vai entrar na cocheira de uma Appaloosa de noite, ou quando, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, o pessoal gosta muito de fazer trilha de noite. Então, prepara os cavalos, sai de tardezinha para dar uma caminhada nos bosques, para dar uma caminhada na montanha. E quando escurece, as pessoas notam que os Appaloosas, homozigotos, não reagem bem, eles se assustam fácil com algumas coisas que outros cavalos não se assustariam. É um problema de visão característico de um animal Appaloosa homozigoto. É possível avaliar como vai ser a função ou a personalidade através da genética? A personalidade é difícil, isso é um pouco difícil, porque a personalidade é um somatório de fatores. Da personalidade, do temperamento que o cavalo tem, que nasce com ele, com o tratamento que ele recebe e com toda a história que ele tem de contato desde que ele nasceu com o ser humano. Quais foram assim, as experiências que ele teve no contato com o mundo dos humanos? O que ele trouxe daquilo? O que ele aprendeu? O que traumatizou ele? E a função, nós temos 3 situações, né? Nós temos aquela primeira situação que cavalo e cavaleiro formam um conjunto perfeito, que é quando a gente fala, a gente monta, desce do cavalo e diz, nossa, que cavalo bom. É porque houve aquela sintonia. Cavalo e cavaleiro estão no mesmo grau de refinamento da técnica, eles se entendem, tudo corre bem. Tem aquela situação que o cavaleiro não consegue se fazer entender pelo cavalo, e isso pode vir desde a doma. E aí são aquelas situações, o cavalo é ruim. Não sei se ele é ruim. Pode ser que eu não esteja sabendo passar para ele o que eu quero dele. E tem a terceira situação, que é aquela situação que a gente fala, o cavalo é franco, o cavalo tem bom coração. São aqueles cavalos que a gente gosta muito de dizer assim, eles ensinam a montar. Porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Mesmo que ele esteja levando um ginete um pouco inexperiente sobre a sela dele. Muito bem. Hoje nós estamos aqui cedido espaço, né, pelo Quarto RPMON, e nós temos, talvez não a variedade total que a gente gostaria de pelagens, mas temos muitos animais, né, e com traços morfológicos, e a gente gostaria de ver contigo, chegar perto deles e falar dessas pelagens, claro. E tu nos dá uma nuance assim, de como é que chegou nesse resultado. Claro. Vamos lá, né? O tordilho clássico é um animal que ele nasce pigmentado, ele nasce colorido, mas nos primeiros meses de vida ele começa a perder a coloração, os pelos começam a ser substituídos por pelos brancos e ele acaba ficando bem clarinho. Normalmente quando é um homozigoto, ele clareia mais rápido, ele fica mais branco mais rápido do que o heterozigoto. E o importante no tordilho, às vezes as pessoas têm dúvida, quando nasce o potrinho, será que vai ser tordilho ou não? Primeira coisa, para ser tordilho, pelo menos um dos pais deve ser tordilho. E segunda coisa, normalmente o atordilhamento começa ao redor dos olhos do potrinho. Então quando a gente vê um potrinho que tem ou o pai, ou a mãe, ou os dois tordilhos, e começa a ficar branquinho ao redor do olho logo, normalmente a gente pode afirmar com uma boa certeza que aquele potrilho vai ser tordilho. A gente tem um exemplo de 2 fases do tordilho.
Esse animal é mais velho, ele é mais claro, é um tordilho mais claro, e esse animal é mais novo, ele está naquela fase que o tordilho fica todo medalhado. Fatalmente, esse cavalo, quando for mais velho, vai ficar assim, vai ficar bem mais claro, o tordilho vai clareando com o passar do tempo. Aqui é muito importante a questão das manchas brancas, né, nas patas e no rosto do cavalo, na face do cavalo, porque o comum são essas manchas assim até a metade da canela, tanto dos posteriores quanto dos anteriores, alguma coisinha na cara. Quando essas manchas são muito grandes na face ou quando elas chegam ou passam da articulação do jarrete e do carpo, a gente pode suspeitar que existem outros genes em ação naquele cavalo. Normalmente pode ser um tubiano, pode ser um bragado, uma expressão grande, alta de bragado, mas o normal são essas manchas assim até a metade da canela, que é o médio calçado que a gente fala, ou o baixo calçado, quando vai até a altura do boleto, ou o calçado sobre quartela, quando o branco está só acima da quartela. Na verdade, ela não é mora, porque o que acontece? O moro e o rosilho geneticamente são a mesma coisa, é o mesmo gene. O que acontece é que o moro é o gene do rosilho sobre um cavalo preto. Então ele vai dar aquele tom bem assim, ó, a gente olhando ela assim, a gente diz que é uma mora. Mas se eu analisar o pouquinho de castanho que ela tem na cabeça e aqui também a gente olha, ela tem um pelinho castanho escuro, não é preto o pelinho dela. Se a gente olhar bem de perto, o pelo dela é castanho escuro misturado com o branquinho. Então, na verdade, ela é uma rosilha, um castanho rosilho. Nosso agradecimento à doutora Fabíola, que nos enriqueceu com seu conhecimento sobre genética e reprodução. Nossa gratidão ao 4º RPMON, que gentilmente nos cedeu espaço e seus animais para essa gravação. Se você chegou ao final dessa matéria, achou interessante, curta nosso canal, compartilhe, clique no sininho para receber novidades e, se surgiu alguma dúvida, nos encaminhe. Com muita atenção, iremos responder.